Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega multidões? É o Bahia. Time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Bahia, Bahia e os outros. Com o professor Vicente. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Vamos que vamos. Bora Bahia! Vamos falar hoje sobre a questão das contratações e especulações. Estamos numa fase muito complexa de mercado. E sempre quando chega nessa fase aí de mercado, sempre na virada do ano ou nas janelas, existe muita especulação sobre quem o Bahia ou qualquer outro time vai contratar. E hoje o Bahia é visto como estando presente em qualquer acordo no Brasil. É óbvio que isso não é verdade, mas a marca do Bahia, e especialmente por agora ser Bahia City, está sendo usado para inflacionar e para aumentar a negociação, o preço dos jogadores, de tal forma que o Bahia está sendo então uma marca, um lacre, para trazer determinados desafios para aqueles que estão no mercado. Então, sempre que aparece um jogador que é um jogador importante, que é um jogador de credibilidade, então diz que o Bahia está interessado, porque isso aí realmente aumenta muito o interesse dos outros clubes e a concorrência e aumenta e valoriza muito o jogador. Bem, mas o Bahia mesmo. O que é que o Bahia precisa? Já se ventilou por aí que o Bahia pode trazer Soteldo, que o Bahia pode trazer o Jean Lucas, que o Bahia pode trazer o Bruno Rodrigues. E aí a gente tem uma série de especulações no mercado para vir para o Bahia. Sabemos que o Bahia precisa de um atacante, um centroavante matador. Isso aí, sine qua non. Nós sabemos que o Bahia precisa de um centroavante matador. Entretanto, a estrutura do Bahia, os jogadores que aí estão, não são jogadores de qualidade ruim, são bons jogadores. Agora, o problema é que as competições são longas, são 4 campeonatos durante o ano e o desgaste desses jogadores é muito grande. Por isso a gente sente dificuldade em vários setores do time, não porque o time não preste, mas é porque de fato o desgaste acaba trazendo o desequilíbrio do time. E é claro, se tivéssemos um atacante matador, facilitaria então para que o Bahia continuasse nas suas jornadas com menor preocupação. Entretanto, o problema do Bahia não é só o ataque, até porque o Bahia termina o Campeonato Brasileiro como um dos melhores ataques da competição. Mas o problema do Bahia está também no seu esquema defensivo. Não exatamente nos zagueiros, mas no todo o seu esquema defensivo, a forma como se defende. E isso é realmente algo que o Rogério vai ter que trabalhar muito. Outra coisa importante que a gente não deve esquecer é que alguns zagueiros que são bons zagueiros no Bahia tiveram poucas oportunidades, como foi o caso de Gabriel Xavier e como foi o caso também de Marcos. Eu vou me lembrar depois o nome dele. Bem, o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção o seguinte: tivemos o Canu aí o tempo todo, não que o Canu seja um zagueiro ruim, o Canu é um zagueiro bom, mas tivemos Canu aí em boa fase e em má fase o tempo inteiro. Tivemos o Vitor Hugo em má fase o tempo inteiro. Tivemos aí então o Raul compondo ali aquela zaga também. E não tivemos muitas oportunidades dos meninos que, quando tiveram oportunidade, quando tiveram, mostraram que são zagueiros de credibilidade. Tá? Outra coisa, temos laterais ruins assim? Não. Nossos laterais também não são ruins. O Gilberto, na lateral direita, um excelente lateral. Precisa melhorar? Todo elenco precisa melhorar. E com o trabalho de Rogério, eu estou mais confiante que esse elenco possa dar melhor do que o que deu no ano de 2023.
O Camilo Cândido, ele é muito ofensivo, mas ele é pouco defensivo, então precisa de um zagueiro, de um lateral que se defenda um pouco melhor que o Camilo Cândido. Então nós precisamos sim de homens que componham. No caso, na lateral esquerda precisa realmente, mas na lateral direita precisa de um substituto, precisa ali de um reserva para o Gilberto. No meio-campo precisamos sempre de homens de criação, precisamos de um homem que substitua Cauli, que a gente tenha essa condição. Precisamos de volantes, porque Rezende fez ali vários papéis ali, né? E nós precisamos de volante. Temos o Acevedo, temos o Rezende, mas precisamos de mais volante para ter um time mais equilibrado. E no ataque a gente precisa de um centroavante. Eu acho que a gente só precisa no ataque de um centroavante. Isso aí é a coisa mais importante que o Bahia tem a fazer. Com Everaldo ou sem Everaldo, nós precisamos de um centroavante. Isso aí é fundamental, insistir e bater na tecla. No mais, o Bahia precisa sim que o técnico Rogério Ceni aplique então melhor algumas repetições. A gente precisa de melhores cobradores de falta, a gente precisa que o time saiba se recompor no contra-ataque, a gente precisa que o Bahia ele saiba também se defender e atacar em bloco e que não perca a bola com tanta facilidade, levando insegurança. E a gente tem um time que dá para aproveitar bastante e a gente tem dinheiro para fazer investimentos pontuais e eu acho que um centroavante foi o que faltou, foi o que Carlos Eduardo Santoro ficou devendo para o Bahia. Um centroavante de qualidade, a gente precisa investir neste homem e os demais precisam de homens que componham para que, num eventual cansaço de muitas competições, então o Bahia se encaixe e não tenha então tanta contusão, tantas dificuldades e o time caia de produção como caiu em 2023. De uma coisa é certa, a gente já percebe que pelo final, por tanta luta, por tantos bons resultados que o Rogério Ceni conseguiu, com um ano pela frente, esperamos que ele consiga muito melhor. Estamos torcendo para que o Bahia, realmente esse ano de 2024, ano 1, seja um Bahia de fibra, um Bahia maravilhoso, que lute por coisas muito melhores lá em cima, não vamos dizer na ponta da tabela, mas pelo menos entre os 10. Pelo menos esteja entre os 10. Esse é o meu desejo para o Bahia. E o seu desejo? Coloque aí, faça seu comentário, inscreva-se no canal. Bora Bahia! Bora Bahia!